Bom dia, dona Lívia, tudo na paz. Bom, vamos começar, tá certo? Então, semana passada, na nossa última aula, eu comentei o exercício 1, vamos agora comentar, tá, os outros, tá certo? Só lembrando, página 418, livro 2, frente A, ok? Exercício 2. A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo inerte. Lembre-se que na eletrólise, os eletrodos são extensões dos polos da pilha, tá certo? Ou da bateria, tanto faz, ok? Lembre-se disso. Também são fornecidos os potenciais padrão de redução de algumas espécies. Bom, primeira coisa, veja só. O polo positivo da pilha recebe elétrons. O polo negativo da pilha envia elétrons. Bom, já que, certo? Já que os elétrons estão, olha o sentidozinho aqui, ó, na figura, estão indo. Isso aqui é a representação da pilha. Pilha ou bateria, tá bom? Tá certo? Então, se os elétrons estão vindo para esse polozinho aqui, isso implica dizer que esse polo aqui é o polo positivo da pilha. Portanto, este eletrodo inertezinho aqui é uma extensão desse polo. Então, aqui vai ser o eletrodo positivo, tá? Bem, o polo negativo da pilha é ele quem envia elétrons, é ele que perde elétrons, cede os elétrons. Portanto, este eletrodozinho aqui, do compartimento Y, vai ser uma extensão do polo negativo da pilha. Então, com isso, fazendo esta análise, você conclui que este eletrodo do compartimento X vai ser o eletrodo positivo e este eletrodo do compartimento Y vai ser o eletrodo negativo. Certo? Primeira coisa, ó. Veja que ele não nos informou aqui, mas ele informou o sentido do fluxo de elétrons. O que eu tenho que lembrar? Que numa pilha, o polo positivo recebe os elétrons e o polo negativo cede os elétrons. Como os eletrodos são eletrodos inertes, eles são extensões dos polos aonde eles estejam acoplados. Então, esse eletrodo aqui no compartimento X é uma extensão do polo positivo da pilha e este eletrodozinho aqui do compartimento Y é uma extensão do polo negativo dessa pilha. Tá bom? Bem, o que vai acontecer aqui então? Então, se eu tenho aqui um eletrólito, eu vou ter íons de carga positiva e os íons de carga negativa. Os íons de carga positiva vão sofrer descarga no eletrodo negativo. E os íons de carga negativo vão sofrer descarga no eletrodo positivo. Tá? Então, para essa célula, foram feitas as seguintes afirmações. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y? Não, a gente acabou de comentar, não foi? Ó, se os elétrons estão saindo desse polozinho aqui da pilha, então esse polo é o polo negativo da pilha. Consequentemente, este eletrodo vai ser uma extensão desse polo, ou seja, este eletrodo vai ser o eletrodo negativo. Então, o compartimento Y da pilha não é o eletrodo positivo, e sim o negativo. Então, portanto, o 1 é falso. Tá? Então, já coloca aí do lado aí de grafitezinho, tá bom? No seu material. A proposição 1 é falsa. 2. O ânodo é o eletrodo do compartimento X? Ora, a gente viu que na eletrólise, na célula eletrolítica, tá? Ocorre o contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Na célula eletrolítica, é o contrário. Não é? O ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Como nós acabamos de concluir que este polo aqui, lembre-se, essa representaçãozinha aqui é a representação da pilha, tá? Tá certo? Este polozinho aqui é o polo positivo da pilha, portanto, este eletrodo é uma extensão desse polo. Então, este é o eletrodo positivo, tá?
Na célula eletrolítica, o eletrodo positivo é o ânodo. Então, 2, o ânodo é o eletrodo do compartimento X? Sim. O compartimento X vai ter o eletrodo ânodo. Então, o 2 é verdadeiro. Tá? 3, a DDP, ou seja, a diferença de potencial, a variação de potencial para a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio é positiva? Ora, lembre-se, nas pilhas são reações espontâneas. E quando a reação é espontânea, a DDP, a diferença de potencial, é positiva, tá certo? Mas na célula eletrolítica, ou seja, na eletrólise, não. Na eletrólise, as reações não são espontâneas, tá? Então, a diferença de potencial ou a variação de potencial na célula eletrolítica é menor do que zero. Valores menores que zero são valores negativos, tá? Inclusive, ó, se nós analisarmos aqui o nosso material, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente visualizar isso, tá? Quando ele fala da eletrólise, tá? Veja só, não é aspectos da eletrólise. Cadê aqui? Pronto. Não. Vê só aqui, ó. Tá vendo? Ó, eletrólise, o processo é não espontâneo. Se não é espontâneo, a variação de potencial, a variação do potencial da pilha tem que ser menor que zero. Tá? Variação de potencial, diferença de potencial na célula eletrolítica, desculpa, eu falei pilha ainda há pouco, né? Não, na célula eletrolítica, na eletrólise, é menor que zero. Na matemática, valores menores que zero são valores negativos. Então, veja como está equivocada aqui a nossa afirmação 3 do nosso exercício 2. Tá? Olha só. Está dizendo que na eletrólise, se ele está dizendo que é eletrólise, ó, tá? A DDP para a eletrólise do cloreto de sódio é positiva? Não. Tá certo? Se é eletrólise, a DDP tem que ser negativa, valores menores que zero. Então, o 3 é falso. Tá? Então, 1 é falso, o 2 é verdadeiro e o 3 é falso, como a gente acabou de comentar. 4. Na eletrólise de solução aquosa do cloreto de sódio, a formação de gás hidrogênio no eletrodo Y? Bom, então vamos voltar aqui. O eletrodo Y, como nós vimos, é o eletrodo negativo, tá certo? Bom, quem sofre descarga no eletrodo negativo? Os íons positivos. Quando você faz a dissociação do cloreto de sódio, você vai ter o Na+ e o Cl-. Só que, como é em solução aquosa, é uma eletrólise em meio aquoso. Então, também eu vou ter os íons de hidrogênio e os íons de hidroxila. E aí, nós comentamos, inclusive, na nossa última aula, que apenas um dos cátions é quem sofre descarga no eletrodo negativo. Então, quem vai sofrer descarga no eletrodo negativo? O íon de hidrogênio ou o íon de sódio, do sal? Ora, nós vimos aqui, ó, na nossa tabelinha, tem aqui, ó. É bom que a gente vai aprender a usar o material, né? A consultar o nosso módulo. Veja, nós temos aqui, ó. Tá? Então, no caso dos cátions, ó, entre o hidrogênio, metais alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio, quem sofre a descarga é o hidrogênio, tá? Veja, a ordem crescente, né, de descarga, ó, tá? É de baixo para cima. Então, se eu tenho o hidrogênio, metal alcalino ou alcalino terroso ou alumínio, quem sofre descarga é o hidrogênio. Se eu tiver o hidrogênio e qualquer outro metal, que não, os demais metais, quem sofre descarga é esse outro metal. Tá certo? Então, ordem decrescente, né? Ó, tá? De facilidade de descarga dos cátions. Então, veja que o hidrogênio tem maior facilidade em sofrer descarga do que os metais alcalinos terrosos e o alumínio. Como ele está se referindo ao cloreto de sódio, então aqui nessa célula eletrolítica do nosso exercício, tá? Eu vou ter
quais são os íons que eu vou ter aqui? Ó, né? Cloreto de sódio. Então, eu vou ter o íon de sódio, que é um metal alcalino, né? E o íon cloreto. O sódio, juntamente com o hidrogênio, vai querer sofrer descarga no eletrodo negativo, que é o do compartimento Y. Só que, como o hidrogênio tem maior facilidade em sofrer descarga do que o metal alcalino, quem vai sofrer descarga é o hidrogênio, e aqui será formado nessa descarga gás hidrogênio. Então, o item 4, quando diz que na eletrólise, em meio aquoso do cloreto de sódio, há formação de gás hidrogênio no compartimento Y, sim, verdadeiro, certo? Tá? O compartimento Y, o eletrodo dele é o eletrodo negativo, é o que fornece elétrons, e quem vai ter mais facilidade de receber esse elétron entre o sódio, do cloreto de sódio, e o hidrogênio da água, vai ser o hidrogênio. E aí, quando o íon de hidrogênio recebe esse elétronzinho, ele interage com outros átomos de hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Tá? Então, o item 4 é verdadeiro. Então, o 2 e o 4 são verdadeiros. Vamos analisar o 5. Na eletrólise da solução do cloreto de sódio, há formação de gás cloro no compartimento X? Sim. Ora, o cloro, né, no NaCl, ó, tá? Eu vou ter o Na+, e o Cl-. Só que eu também vou ter o íon hidroxila. Aí, voltando aqui, tá, ó, para a nossa tabelinha de descarga, veja como é importante a gente aprender a consultar. Ó, na nossa tabelinha de descarga dos ânions, observe que o cloro, o bromo, o iodo e os íons sulfatos têm maior facilidade de sofrer descarga do que o íon hidroxila. Tá? Então, como eu tenho lá do cloreto de sódio, o ânion é o cloreto, então, entre o cloreto e a hidroxila, quem sofre a descarga no eletrodo positivo é o cloro. Tá? Então, ó, voltando para o nosso exercício, no compartimento X, tá? Que é onde está o polo, o eletrodo positivo, quem vai sofrer descarga nele? Entre a hidroxila e o cloreto, é o cloreto. E aí, quando o cloro cede esse elétron, os átomos, os íons de cloro cedem esses elétrons, eles se unem formando a molécula do gás cloro. Então, aqui nós vamos ter a formação de quem? Do gás cloro. Tá? Então, a letra E é a verdadeira. 2, 4 e 5 são verdadeiros. Tá certo? A correta é a letra E. Ok, gente? Ó, isso não é difícil. É apenas uma questão de prática. Tá certo? Beleza? Então, você vai exercitando, vai fazendo a dissociação, identificando quem são os íons. Tá? Eu só tenho que pensar que na célula eletrolítica, os conceitos são o contrário da pilha. Tá bom? As reações são reações de oxirredução, mas para que essas reações ocorram, a gente está aplicando uma corrente elétrica. Tá? A gente está aplicando energia elétrica para que essa reação ocorra. Por isso que essas reações não são espontâneas, diferentemente da pilha, que é o contrário. Uma reação espontânea ocorre produzindo energia elétrica, ou uma corrente elétrica. Tá bom? Vamos para o exercício 3. Veja, dados. O indicador fenolftaleína é incolor em pH menor que 8 e rosa em pH acima de 8. Essa historinha de pH e pOH vai ter um momento que a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Não vou me ater agora. O que eu só tenho que lembrar é que pH abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, pH igual a 7 neutro, tá? O amido é utilizado como indicador da presença de iodo em solução, adquirindo uma intensa coloração azul devido ao complexo iodo-amido formado. Um experimento consiste em passar uma corrente elétrica contínua em solução aquosa de iodeto de potássio. O sistema está esquematizado a seguir. Então veja que eu tenho aqui o iodeto de potássio em solução aquosa, tá? Ou seja, o iodeto de potássio, né, está dissolvido em água. Todo sal dissolvido, os compostos iônicos dissolvidos em água, eles sofrem uma dissociação, tá? Em seus íons. Então, quais são os íons que eu vou ter aqui dentro
desse recipiente. O íon positivo K+, e o íon negativo I-. Tá? Quando você faz a dissociação do iodeto de potássio, lembre-se, num composto iônico, os sais são compostos iônicos, quem vem na frente é o íon positivo, quem vem depois é o íon negativo. Então, eu vou ter K+, e menos. Tá? Veja, novamente, lembre-se, essa representaçãozinha aqui é a representação de uma pilha. Tá? O polo positivo da pilha recebe elétrons, o polo negativo da pilha cede elétrons. Então, observe que os elétrons estão saindo de onde? Os elétrons estão saindo desse polozinho aqui da pilha. Tá? Então, esse polo é o polo negativo da pilha. O eletrodo que está acoplado ao polo negativo da pilha é uma extensão dele. Então, A vai ser o eletrodo negativo. Tá? Consequentemente, o outro polo da pilha vai ser o polo positivo. Como este eletrodo está acoplado ao polo positivo da pilha, este eletrodo vai ser uma extensão desse polo. Portanto, este eletrodo, B, é o eletrodo positivo desta célula eletrolítica. Lembrando, não é, que o íon positivo sofre descarga no eletrodo negativo, não é? E o íon negativo sofre descarga no eletrodo positivo. Ok? Então, veja, entre o iodo, não é, e o hidrogênio, e o íon hidroxila, desculpe, tá aqui. Vamos consultar aqui nossa tabelinha, nossa listinha novamente do nosso material. Entre o iodo e o grupo hidroxila da água, lembre-se que lá é uma eletrólise guínea. Né? O iodeto de potássio está dissolvido em água, está em meio aquoso. Como o iodo, tá? Como o iodo tem maior facilidade de sofrer descarga que o íon hidroxila, então, tá, quem vai sofrer a descarga neste eletrodo B vai ser o iodo, formando, veja, aí aqui é a pegadinha, né? Não vai formar gás. Entre os halogênios, o flúor e o cloro formam gases, tá? O bromo é líquido e o iodo é sólido. Beleza? Tá? Então, essa questão se torna difícil por conta disso. Você tem que estar ligado que nesse grupo da família 7A, tá? Dos halogênios, o flúor e o cloro são gases. O bromo é líquido e o iodo é sólido. Tá certo? Então, eu vou formar iodo, mas não iodo gasoso, eu vou formar iodo sólido. Ok? E aí, tá? Com essas observações, ele pede, para auxiliar a identificação dos produtos, são adicionados próximo aos eletrodos solução alcoólica de fenolftaleína e dispersão aquosa de amido. Sobre o experimento, é incorreto afirmar que haverá a formação de gás no eletrodo B. No eletrodo B, quem vai sofrer descarga nele é o iodo, tá? Porque o iodo tem maior facilidade em ceder esse elétron do que o grupo hidroxila. E aí o que acontece? Ele vai formar a substância iodo, I2. Só que o iodo é sólido, não é gás. Então, está incorreta. Logo aqui é a nossa alternativa A. Tá? Não haverá formação de gás. Irá ocorrer a formação de um sólido no eletrodo B. Tá? Vamos para o exercício 4. A massa atômica de um elemento é 119. O número de oxidação desse elemento é mais 4. Qual é a massa depositada nesse elemento quando se fornece na eletrólise 9.650 coulombs, ou seja, um Faraday? Aliás, um décimo de Faraday, né? Porque um Faraday é 96.500 coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Bom, então veja só. Eu aqui vou, deixa eu copiar essa questão para a gente trabalhar com ela no Word, tá? Veja só como é que eu vou responder essa questão. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar, tá, um outro arquivozinho aqui com vocês. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu ver agora o que eu vou fazer. Bem rapidinho.
Só um minuto, viu, gente? Bom, então vamos lá agora. Bom, então veja só, tá? O que que eu preciso saber aqui, né? Veja. Primeiro, para resolver essa questão. Primeiro, vamos aplicar a lei de Faraday. Faraday diz o seguinte, que um mol de elétrons, tá? Um mol de elétrons transporta, tá? Um mol de elétrons, vou fazer assim, um mol de elétrons transporta o equivalente a 96.500 Coulomb de carga elétrica. E isso equivale a 1 Faraday, tá certo? Que a gente vai abreviar aqui chamando de F. Bom, o que ele está dizendo para nós? Está dizendo para nós o seguinte, que um elemento de massa atômica 119 tem número de oxidação mais 4. Então, eu vou chamar esse elemento de X. Tá? E está dizendo para nós que X tem carga mais 4. Acompanha aqui que isso é interessante, tá? Tem carga mais 4. Certo? Deixa eu ver aqui, ele sai aqui, pronto. Para ele se tornar, para ele voltar a ser o átomo X, lembre-se, o átomo é neutro, tá? Ou seja, a quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Se a carga dele é mais 4, para ele voltar a ser o átomo neutro, ele tem que receber 4 elétrons. E ao receber esses 4 elétrons, tá? Ele vai se tornar o átomo neutro X. Eu vou aumentar aqui a fonte para facilitar a nossa visualização. Certo? Deixa eu colocar aqui em destaque, fica mais fácil para nós. Beleza? Bom, então veja, eu sei que 1 mol de átomos vai ter a sua massa atômica expressa em gramas. Eu sei que 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday. Tá? Então eu posso aqui escrever o seguinte, que 4 Faradays, já que 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, então eu posso dizer que a quantidade de carga elétrica igual a 4 Faradays, eu vou obter ora, quanto é a massa atômica desse elemento X? 119. Então, 1 mol desse elemento X eu vou ter 119 gramas. Tá certo? Bom, aí ele quer saber o seguinte, qual é a massa, tá certo? Qual é a massa depositada desse elemento quando a gente fornecer 9.650 coulombs. Ora, tá? Se um coulomb é 96.500, 9.650 vai ser 0,1 Faraday. Né? Aliás, se um Faraday é 96.500 Coulomb, 9.650 Coulomb vai ser igual a 0,1 Faraday. Então, eu quero saber qual é a massa, né, para 0,1 Faraday. Qual vai ser a massa desse elemento X? Certo? Pronto, regrinha de 3. Eu só tenho que se ligar aqui, ó, cuidado para não confundir aqui, ó, esse valor aqui, tá? Não é a mesma coisa que esse, né? Então, se um Faraday é isso aqui vai ser X Faraday. Então, vai ficar 9.650 dividido por 96.500, que é igual a 0,1. Fazendo essa continha, tá? Você vai encontrar que X vai ser igual a 2,97.
foi o valor que eu encontrei ali, que eu já fiz a conta, tá? 2,97 gramas. Bom, vamos ver se tem alternativa, né? Esse valor. Peraí, não é isso aqui não. Não é a questão 4? É, deixa eu só Tem ver aqui. alternativa não. Vamos ver, vamos ver. Calma. Deixa eu ver se eu peguei aqui o valor correto. Bem. Oh, tem sim, vamos lá. Livro digital deve ser isso aqui. Vamos lá. Ah, tá. Não tem alternativa. Desculpe, é verdade. Então é isso mesmo, tá? Então é 2,97 gramas. Ok? Então deixa eu colocar aqui no chat a resposta do exercício 4. Ok? Ou qualquer coisa eu compartilho aquela resoluçãozinha lá no grupo de vocês, tá bom? Pra gente não perder tempo, vamos para o 5. Veja o 5. Entendi agora, meu filho. Deseja-se depositar uma camada de 0,85 gramas de níquel metálico no cátodo de uma célula eletrolítica mediante a passagem de uma corrente elétrica de 5 amperes de uma solução aquosa de nitrato de níquel. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário para essa deposição em minutos. Bom, aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Então, o que foi que o que é que foi de difícil aqui nessa questão? Tá? É porque ele não nos fornece, pronto, não nos fornece, né, a formulazinha do nitrato de prata, tá certo? Essa, pronto, essa é a parte difícil. Eu tenho que conhecer a fórmula para saber fazer a sua dissociação. Então veja só, vou lá voltar para o nosso arquivozinho aqui no Word. Vê só. Exercício 5, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Isso aqui eu não vou mexer, que a gente só vai querer saber da resposta. Aqui eu vou mexer aqui para... Pronto. Então aqui, o que eu tenho que saber aqui? Escrever a fórmula do nitrato de níquel. Né? Nitrato de níquel. Então, quem é o nitrato de níquel? É o Ni, aí abre parênteses, NO3, duas vezes. Certo? Então, esse é o nitrato de níquel. Pronto. Pronto. O meu problema é esse aqui. Tá? Quando eu faço a dissociação do nitrato de níquel, como é que vai ficar? Vai ficar. Vamos aqui a ele. Tá? Vai ficar Ni de carga 2 mais o nitrato com carga menos. Só que eu tenho 2 nitratos. Pronto. Pronto. O difícil dessa questão é isso aqui. Por quê? Para eu saber identificar, a partir da formulazinha da substância, qual é a carga do íon de níquel. Né? E a carga do íon de níquel é 2 mais. Pronto. Então, o que vai acontecer? Para ele voltar a ser um níquel metálico, então, deixa eu escrever isso aqui agora. Para ele voltar a ser um níquel metálico, ele vai ter que receber quantos elétrons? Né? Se a carga é 2 mais, para ele voltar a ser níquel metálico, ele vai ter que receber 2 elétrons. Tá?
E aí, ele passa a ser, ao receber os 2 elétrons, ele passa a ser o níquel metálico. Pronto. Outra coisa aí que ele não nos forneceu foi a massa, né? A massa atômica do níquel, tá? Deixa eu colocar aqui tudo em destaque, que aí fica melhor. Certo? A massa atômica do níquel é 58. Então, veja só. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu sei que 1 mol de elétrons transporta 96.500 coulomb. Tá? Já que ele forneceu aqui, ó, né, a quantidade de carga elétrica, eu tenho que saber a quantidade de carga elétrica, tá? Que vai ser necessário para depositar essa massa de níquel. Então, aqui a relação é carga elétrica, né? Então, vai ser 2 que multiplica. Deixa eu dar aqui mais um. Pronto. 2, que é esse 2 aqui, ó, de 2 elétrons, que vai multiplicar 96.500 coulomb. Tá? Tá aqui, ó. 1 mol de elétrons transporta 96.500 coulomb. Como eu tenho 2 mols de elétrons, ok? Isso corresponde a 193 mil coulombs. E isso, tá? Vai ser a quantidade de carga elétrica necessária para eu depositar. Ora, 1 mol de átomos de níquel vai ter a sua massa atômica expressa em gramas. Consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do níquel é de 58,7. No caso, 1 mol vai ter essa mesma massa expressa em gramas. Tá? Bom, quero agora fazer o quê? Determinar a massa de níquel, que eu vou chamar de, aliás, a quantidade de carga, tá? A gente vai chamar de X, necessário para depositar que massa de níquel? 0,85 gramas. Fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar a quantidade de carga elétrica. Deixa eu dar aqui mais um. A quantidade de carga elétrica igual, eu já fiz essa conta, 2.794 coulomb. Essa é a quantidade de carga elétrica necessária para a gente ter a deposição de 0,85 gramas. Mas a pergunta que ele quer não é essa. Ele quer saber o tempo. Bom, então agora, ó, nós sabemos o seguinte, que a quantidade de carga elétrica Q é igual à corrente elétrica, que é I, que multiplica T. O que eu tenho que lembrar aqui? Isso aqui é válido quando a quantidade de carga elétrica está em coulomb, I está em ampere e o tempo vai ser em segundos. Então, com essa formulazinha aqui, nós deduzimos o seguinte, que 2.794 coulomb vai ser igual. A corrente elétrica está aqui, ó, em ampere, 5 ampere, e isso vai ser igual ao tempo, que é quem a gente quer encontrar. Portanto, o tempo vai ser igual a 2.794 dividido por 5. Tá? Vou fazer aqui embaixo agora. Portanto, o tempo vai ser igual a 2.700 dividido por 5 vai dar 558,8. Mas o que foi que eu falei? Tá? Esse tempo aqui na nossa formulazinha é em segundos. E ele quer o tempo em minutos. Então, 1 minuto são 60 segundos. Se eu divido agora por 60, eu vou ter o tempo em minutos. Tá? Isso vai corresponder a 9,3 minutos.
Então, só é lembrar que eu dividi aqui por 60 para achar o tempo em minutos. Tá? Alternativa D. Eu vou colocar essa resolução no grupo, tá bom? Desse arquivozinho aqui para vocês. Do exercício 4 e do exercício 5. Ok? Pronto. Então, deixa eu voltar aqui para... Pronto. Tá? Do 4 e do 5 estão respondidos. Bem, o exercício 6, tá? É bem parecido com esse que nós fizemos aqui. Tá? Só que no exercício 6, ó, ele forneceu a formulazinha do sal. Tá? Tanto do nitrato de cobre como do nitrato de prata. Esse aqui, tentem fazer para a gente corrigir na próxima aula. Que, aliás, é o último, né? É o último. Tá certo? Pronto. Tá? Os outros são os desenvolvendo habilidades, que aí é o de vocês. Tá certo, meu povo? Tranquilo, gente? Bem, eu vou colocar a resolução. Tranquilo. Vou colocar a resolução do exercício 4 e 5 no arquivozinho lá que a gente acabou de fazer agora no Word. Aí eu boto para vocês tentarem entender como é que foi Manda, feito. professor. Pronto. Tá certo? Tá certo. Pronto. Qualquer dúvida pode me chamar no Zap, sem problema, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui hoje.